Olá, estou aqui de novo. Venho falar sobre uma matéria que o Jean Amato, do jornal Globo, publicou hoje. Acho que é hoje? Foi hoje. Vamos lá, Jean. O Jean, quem não segue, começa a seguir o Jean, tá? Do Portugal Giro. E ele tá assim: mais de 33 mil processos contra a imigração de Portugal sobrecarregam juízes. E a gente vai entrar aqui para ler a matéria e o Jean tá dizendo: mais de 33 mil processos contra a imigração de Portugal sobrecarregam juízes. Dados enviados ao Portugal Giro revelam que 6 magistrados têm mais de 5 mil ações, cada um para julgar. Para o Conselho Superior dos Tribunais, a AIMA é incapaz de responder pedidos de autorização de residência. Ou seja, o judiciário está dizendo o seguinte: a gente manda e a AIMA é incapaz de responder os pedidos de residência. E aí eu fiz uma conta de papel de pão. Além de advogada, eu também sou administradora industrial. Então, com a minha pouca expertise em gestão, a gente vai aos números. É claro que essa conta, ela tá inclusive super faturada em relação a algumas coisas. Mas eu fiz para gastar mesmo, é para gastar o dinheiro. Eu quero lembrar vocês que de abril, quando começaram a pedir para que nós pagássemos aquela taxa antecipada de análise da manifestação de interesse e aguardássemos o agendamento em 20 dias, quem tem memória vai lembrar. E dizia assim a AIMA: olha, depois que você pagar a tal taxinha, em 20 dias você vai receber um e-mail do agendamento. Eu disse: tô pagando para ver. Tô pagando para ver. Falei: olha, paguem a taxa, mas não acreditem na história da carochinha. É a mesma coisa de você entrar na casa de Chapeuzinho Vermelho e você achar que aquele que tá lá não é o lobo mau e sim a vovozinha, tá? Como nós não somos crianças, a gente sabe. Você lembra? Olha, a Andréa Pinheiro tá dizendo assim: eu lembro, eu disse. É história para inglês ver, mas ok. Mas naquela semana, tá? Eu acho que durante, pelo menos nos 2 primeiros meses em que isso vigorou, a AIMA conseguiu arrecadar 6 milhões de euros. Sabe o que significa? É pegar o dinheiro antecipado das pessoas e não lhes entregar o agendamento. E dizia no e-mail que você ia receber o agendamento em 20 dias. Paga, que em 20 dias a gente vai agendar você. Só nesse período curto, ela recebeu 6 milhões. Então, eu peguei os meus alfarrábios, né? Minhas continhas e comecei a fazer. Não, tem uma coisa errada com essa história. Vejam, gente. Olha, eu moro em Braga. Aqui é cheio de armazém. Um armazém em Braga, com 1.000 metros quadrados, pode custar de aluguel 1.000 euros por mês. Mas vamos pensar num local mais central. Então, eu fiz uma conta da seguinte maneira. Se a AIMA tiver um armazém alugado por 3 meses e que esse armazém custe 5.000 euros ao mês, eu falei que eu ia superfaturar as contas, tá? Ela vai gastar em 3 meses 15.000 euros. Então, anota aí. Primeiro, no seu papelzinho de pão, 15.000 euros. Segundo para que a AIMA atenda 2 pessoas por hora por funcionário, significa que a gente precisa de 500... Eu fiz essa conta. Se a AIMA contratar trabalhadores avulsos, como tem feito lá no centro o centro hindu, tá? Ou seja, uma força-tarefa. Digamos que ela contratasse 500 pessoas para força-tarefa e que a remuneração dessas pessoas fosse através de recibos verdes, tá? E contratação temporária, só para uma prestação de serviço localizada. Contrato de 3 meses. Se cada uma dessas pessoas ganha 1.200 euros, significa que de mão de obra a AIMA gasta por mês 600.000 euros. 1.200 vezes 500. Então, significa que num período de 3 meses, que seria o tempo dessa força-tarefa, a AIMA gastaria de mão de obra 1.800.000 euros. Acompanharam até aqui? Bom, indo no universo de gente lenta, significa que cada pessoa em 1 hora atende 2. Então, eu tô lá trabalhando na AIMA. Se em 1 hora eu atendo 2, em 8 horas eu vou atender 16 pessoas. Perceberam? Ou seja, pega um funcionáriozinho lá temporário da AIMA e ele vai conseguir atender 16 pessoas em um dia.
Eu pego a quantidade de dias e vou produzir por 22. Ou seja, 500 pessoas atendendo 2 horas, 500 pessoas atendendo cada uma. 2 pessoas por hora em 16 horas vai ter atendido um número equivalente a 8.000 pessoas. Você vai multiplicar essas 8.000 vezes 22. E chegamos a uma métrica de que naquele mês, só em um mês, a AIMA atendeu 170.000 pessoas. Mas eu falei que o mutirão ia durar 3 meses, certo? O pavilhão alugado, etc. Bom, o que a gente consegue em 170.000 pessoas ao mês nessa estrutura? Em 3 meses, 528.000 pessoas. Ah, Priscila, mas não é só contratar a pessoa e colocar lá e alugar o espaço. Não, não é. Tem que colocar computador para todo mundo. Quanto custa no mercado um computador notebook que faça esse serviço? Mínimo 600 euros. Um bom da HP. Então eu falei para vocês que ia colocar tudo superfaturado, né? Então, 600 euros. Mas quando o Estado compra, ele pode comprar no volume mais barato. Então, 600 o computador vezes 500 significa que só de computadores a AIMA gastou mais 300.000, ok? Agora a gente vai. Mas o software, Priscila? Porque existe um software para ser instalado nos computadores. Vamos superfaturar ainda mais? Cada software custa 200 euros. Então, 200 vezes 500, porque são 500 pessoas, 100.000 só de software. Nessa soma, a gente vai ter uma despesa para 3 meses nessa estrutura que eu avaliei, na minha condição, 2.215.000 euros. Gente, eu falei para vocês que divulgado pela comunicação social, no início do ano, quando ela começou a receber o nosso dinheiro para fazer os agendamentos, ela já tinha arrecadado 6 milhões. Guarda esse dinheiro, porque era uma expectativa de direito, ou seja, o produto nem foi entregue. Que produto é esse? A residência. Lembrando que, quando a gente faz o pagamento da residência, se você é da CPLP, são 57 euros aproximadamente o título. Mas se você tem outra nacionalidade, é 300 e cacetada. São quase 400 euros por mês. Perdão, por residência. Para essas pessoas que têm uma nacionalidade diferente da comunidade CPLP. Então, nessa conta básica que eu fiz, 2.215.000 menos os 6 milhões que ela arrecadou só no período que estava agendando supostamente as pessoas com o pagamento prévio da taxa, ainda sobra 3.785.000 euros. Então, desculpa quem acha que a AIMA não tem uma estrutura hoje compatível para atender em 3 meses 500 e quantas que eu falei? 28.000 pessoas. A questão não é falta de dinheiro e a questão não é falta de estrutura. A questão é falta de organização e boa vontade política para fazer acontecer. Percebem isso? Então, os juízes estão despachando os processos, fazendo os agendamentos e a AIMA é obrigada a atender, porque também impõe uma multa diária em caso de descumprimento. Então, olha, eu convido o governo português que trabalha na administração interna a assistir esse vídeo e verificar. Eu não consigo marcar o governo português, a gente não consegue botar lá o arrobazinha e marcar o governo português. Mas vamos marcar a comunicação social para divulgar essa métrica e perguntar: ei, queremos os números, portal da transparência, por que o negócio não é feito? Já que dinheiro tem e sobra. E aí, que se a gente for apresentar até com super contratos, com valores até superiores a esse, a gente vê que ainda tem aqui uma gordurinha de quase 4 milhões. Por que não é feito? Porque não querem fazer. A verdade é essa. E olha, eu botei um salário para as pessoas que estão trabalhando lá na AIMA de 1.200. Não é isso que eles estão recebendo, não. Eles estão recebendo um salário mínimo português. Segundo as informações que eu soube. Eu acho que com todos os benefícios chega aí por volta de uns 920, 930 euros.
É isso, gente. Vamos pensar fora da caixa. E a gente não precisa engolir tudo que as pessoas falam pra gente em termos de comunicação social. Porque aí gera pânico. Ah, então não consegue, então a gente não faz. Não, pelo contrário, tem mais é que fazer. Porque a única ferramenta hoje eficiente em relação à ANMA é a ação judicial. E digo mais, o Antônio Leitão publicou uma matéria, deu uma entrevista, né? E obviamente o jornal publicou a matéria, porque ele se apresentou na semana passada numa reunião, foi sabatinado pelo parlamento e falou. Agora eu não me recordo em que momento, mas está aqui na matéria para poder dizer, ele falando sobre os reagrupamentos. Cadê? Vamos lá. Governo diz que reagrupamento pleno será após haver capacidade de resposta. O acesso pleno ao reagrupamento familiar só vai ocorrer quando houver capacidade de resposta. A informação é do primeiro-ministro Antônio Leitão Amaro, que cuida da área de imigração. O político foi ouvido no dia 8 no parlamento, em audiência para discutir o orçamento do Estado. Ok? Não podemos enganar as famílias. Não engana, não. Toma a goela abaixo uma intimação através de uma ação judicial e aí, a partir de uma decisão do juiz, você vai ser obrigado a cumprir aquilo que a lei prevê. E aí ele diz, não podemos enganar as famílias ao ser questionado sobre quando o reagrupamento familiar deixará de ser limitado para alguns casos. Segundo o ministro, estão em andamento 8,5 mil processos. Só que existem mais de 20 mil crianças para serem reagrupadas, tá? No entanto, só podemos fazer a solicitação aos imigrantes com filhos de até 18 anos que estejam obrigatoriamente em território nacional e ele nem menciona sobre as questões de renovação, tá? Por enquanto, o governo não permite que menores que estejam fora do país possam ser reagrupados, nem cidadãos com título de residência CPLP, ou seja, deixa de fora do reagrupamento aqui 170 mil famílias. A gente não está falando de pessoas, está falando de famílias que não podem reagrupar seus filhos porque foram enganadas pelo governo anterior e aderiram à CPLP com a promessa de poderem reagrupar, inclusive sem agendamento, era o que dizia lá no comunicado do Dr. Fernando, na época em que ele estava divulgando a CPLP, dizia que inclusive iam abrir 10 postos em que você poderia se dirigir com a sua criancinha junto com a sua CPLP e fazer a adesão ao reagrupamento. Mentira, a história da carochinha. Eu falei, vamos pagar para ver, porque a gente não sabe como é que o governo vai administrar isso. Porque lá no comunicado dizia que nem precisava agendar. Era só ir que ia ver esses 10 postos que poderiam ser por atendimento por senha. Vejam só, né, como a coisa mudou. Agora ele abre a conferência em assembleia dizendo, olha, não posso enganar as pessoas, não. Só vou tratar do reagrupamento quando o governo tiver resolvido todos os demais casos. Então, para uma fala como essa, o que a gente pode falar? Em resposta, só a justiça. É o que eu digo para vocês. Porque os casos da ANMA que são promovidos na esfera judicial estão sendo respondidos. A prova. Todos os advogados que vêm divulgar os seus trabalhos e aparecem com os clientes com agendamento, cartão de residência chegando, agendamento. Então, a justiça é um meio de calar a boca desse governo. É isso, gente. Fiquemos por aqui. Façamos nós as nossas continhas para depois cobrar do governo por que as coisas não estão andando. Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.